Gente, no episódio de hoje eu vou contar como eu nasci e fui curada logo após o meu nascimento, quando eu ainda era uma bebê. Bom, a minha história de vida começa antes mesmo de eu nascer, quando minha mãe ficou grávida de mim. Ela não sabia que ela estava grávida porque ela tomava remédios, que ela já tinha, né, 2 filhos, meu irmão, quer dizer, meus 2 irmãos. E então ela tomava remédios e mesmo assim ela engravidou. Foi na época, eu acho que quem é da época vai lembrar, foi na época do remédio de farinha, que era uma fraude e tal. Então ela engravidou mesmo assim. O remédio era falso. Então ela não sabia que ela estava grávida, continuou tomando o remédio. E daí com 3 meses ela foi ao médico e lá ele disse que ela estava grávida. Então já foi uma surpresa. Depois disso, só foram problemas na gravidez dela, porque pouco depois dela descobrir que estava grávida, ela foi picada por um escorpião, então já dificultou mais ainda. E daí dos 5 meses até os 8, porque eu nasci de 8 meses, dos 5 aos 8 ela ficou no hospital. Ela ficava no hospital, às vezes ela pedia muito pro médico para ir passar o fim de semana em casa, porque estava com saudade dos outros filhos, né, dos meus irmãos. Então foi quase toda, não, quase toda não, mas assim, uma boa parte da gravidez em hospital. E daí, quando ela, né, deu a luz a mim, já no meu parto, eu não chorei e eu nasci roxa, porque eu nasci com a língua enrolada, então a língua estava prendendo a minha própria respiração. Então eu já nasci roxa sem chorar, ela, não sei, mas ela deve ter pensado que eu estava morta, né, que eu não tinha sobrevivido, já que foi uma gravidez tão complicada. Então eu já nasci assim, depois eles desenrolaram a minha língua e enfim, estou aqui. Mas não parou por aí. Depois que eu nasci, eu tinha ocasiões em que eu ficava roxa mesmo e parava de respirar e parava de chorar. E era assim, constantemente, meus pais tendo que ir ao hospital correndo. Minha mãe diz que ela conta que teve uma vez que ela estava me dando, né, mamadeira, me alimentando. E daí eu simplesmente parei de respirar, parei de fazer qualquer coisa, eu fui ficando roxa. E daí eles me levaram ao hospital e essa foi só uma das vezes. Eu sempre vivia em hospitais por conta disso, porque eu parava de respirar e tudo mais. Eu também, quando eu era criança, eu tinha que tomar remédios para epilepsia. Eu tinha epilepsia. E daí eu não lembro, né, mas eu acredito que tenha sido uma fase muito difícil para eles, porque, enfim, com certeza foi uma fase muito difícil. E daí teve uma vez que eu estava no hospital, mais uma vez, né, que eu vivia no hospital. Eu estava lá e daí o médico falou que eu estava com meningite. Ele falou que eu estava com meningite, aquele tipo mais difícil de curar. E daí minha mãe, ela disse que saiu, ficou lá na porta do hospital, aí ficou orando. Parece que minha tia também foi, porque eu não lembro. Mas minha tia também estava lá e ficou lá orando com minha mãe, as duas orando. E daí até que elas pararam e ok. Acontece que depois disso eu fui curada, não tava com meningite, e eu fui curada da epilepsia. Hoje em dia não tenho mais nada do tipo, graças a Deus. Tenho só alguns problemas respiratórios. Mas uma coisa que eu quero contar também, que foi um pouco além, é que em 2008, né? Em 2008 eu tava com o quê? 23 menos 12, eu tava com 11 anos. Em 2008, foi um ano que eu quase morri por muitas vezes. Porque 2008 foi um ano que nós estávamos em Alcântara, no Maranhão. E lá é uma cidade muito precária, sabe? Tem pouquíssimas pessoas e, enfim, muito precária mesmo. E daí não tinha muitos hospitais assim bons. E aí eu gripei, eu acho que eu gripei. E aí a gente foi numa farmácia e a médica me deu Cataflã. E daí eu tomei Cataflã. E eu não sei se foi gripe, porque eu não sei se Cataflã é pra gripe. Mas eu tomei Cataflã, o que importa é isso. E daí quando eu tomei esse Cataflã, depois de um tempo eu fiquei me sentindo mal, vomitava, nada parava no meu estômago, vomitando. E aí a gente teve que voltar, né, de Alcântara, a gente foi pra São Luís, que é a capital. E daí a gente foi lá e no hospital
me disseram que eu estava com líquido no abdômen. Líquido no abdômen. E que eu ia ter que fazer uma cirurgia para retirar esse líquido no abdômen. Eu lembro até do ultrassom que a médica, né, ou o médico, não lembro se era homem ou mulher, mas fazendo lá no meu abdômen e dizendo, ó, o líquido tá aqui. Eu não consegui enxergar nada, porque eu não entendo essas coisas. Pra mim era tudo preto com um negócio branco. Mas o médico lá dizendo que tava com muito líquido. E aí eu fiquei 9 dias internada no hospital. E depois de 9 dias, antes de fazer a cirurgia, o líquido sumiu. O líquido simplesmente sumiu do meu abdômen e eu não precisei fazer cirurgia alguma. E aí, com certeza, foi uma bênção, mais um livramento também de Deus em minha vida. E nesse mesmo ano, 2008, muitas coisas aconteceram para que eu quase, sabe, coisas que me fizeram me acidentar muito. Nesse mesmo ano, eu tava andando de bicicleta e aí topei numa pedra e a bicicleta fez isso. E aí eu quebrei a clavícula, inclusive, tá vendo? Essa clavícula é mais inchada que essa, mais grossa que essa, tá vendo? Essa aqui é mais grossa que essa. Essa aqui foi a que eu quebrei. Ela ficou mais grossa. E daí no mesmo ano também eu tava brincando de bicicleta e aí eu derrapei e bati a cabeça. Ficou um galo de sangue aqui na minha cabeça. No mesmo ano eu tava brincando também. E aí eu caí e quebrei o braço, esse braço. No mesmo ano também eu tava brincando e aí eu caí e quebrei não, dessa vez eu não quebrei. Eu caí de joelhos e a rua estava em construção, então tinha vários buracos com pedras dentro. E uma dessas pedras entrou no meu joelho e eu tenho a cicatriz até hoje. Eu vou mostrar. Não dá pra mostrar. Mas enfim, tem uma cicatriz no meu joelho. Se você reparar no meu joelho esquerdo, você vai ver uma cicatriz, que foi a pedra que ela entrou no meu joelho e não deu pra fazer ponto, porque o joelho não tem muita carne e tal, né? Não deu pra fazer ponto. Ficou lá curando até formar essa pelinha que tem aqui. Que inclusive é muito sensível, eu não gosto que toquem. E aí foi um ano, 2008 foi um ano muito difícil, porque todas essas coisas que eu tô falando foram no mesmo ano. E além então do meu nascimento, esse ano 2008 foi um ano assim, que quase eu fui também. Mas é isso, gente, a minha história de vida é essa. Eu já passei por várias situações em que quase fui embora. Mas eu acredito que se eu estou aqui, isso eu acredito muito, 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 se eu estou aqui é porque eu tenho um propósito. E eu tenho que seguir esse propósito de levar a mensagem de Deus, seja da forma que Ele colocar no meu coração para levar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.